Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo vai ser longo, tá? Tenha um pouquinho de paciência. É uma reação ao vídeo que viralizou essa última semana do Guto Galamba, né? Eu confesso que já tinha visto alguns patrocinados dele chegando pelo Instagram, onde ele propõe um reset hormonal, né? E eu simplesmente não entrava na parte porque isso aí é rotina, né? A quantidade de influenciadores, de pessoas que vendem produtos, prometendo milagres, que vai diminuir o cortisol, aumentar a testosterona de forma natural e que atrai o público, né? O público obeso, que não está tendo dificuldade, né? Com a doença, para comprar o produto. Assim como tem gente ganhando muito dinheiro vendendo maquiagem de péssima qualidade, mas que faz dancinha, é, gente que vende banho em Israel, ou que vende jantares e vende ilusões, enfim. Esse é o mundo de hoje, a internet, né? Na verdade, é o entretenimento que atrai, não necessariamente o conteúdo de qualidade, mas sim o entretenimento. Bom, eu entrei na página do Guto Galamba, né? Que de cara, posso dizer a vocês que é um exímio orador, dotado de grandes técnicas de expressão corporal, né, de comunicação, de terapias cognitivas, psicologia, enfim, ele tem suas virtudes, ele é muito inteligente, tá? Ele coloca isso de forma muito clara. Bom, mas aí eu entrei na página dele e verifiquei que diversas pessoas conhecidas minhas o seguem, né? E ele tem um jeito de contundente, né, de lacrar, né, de atingir, muitas vezes até machucando pessoas, né? Mas enfim, é o nicho que ele se propôs e ele está tendo muito sucesso dessa forma, porque são 3 milhões de seguidores, ou seja, é algo extremamente expressivo. E esse vídeo que eu estou falando, que está no canal do YouTube, que é ele debatendo, entre aspas, com 30 obesos, que ele até confunde um pouco. Eu tive a curiosidade de assistir esse vídeo no YouTube, que é de 1h20 e pouco, e depois ver a live, que foi quando eu entrei nesse Instagram dele, que ele fala a respeito da repercussão do vídeo, né? O objetivo dele foi extremamente alcançado, era isso que ele queria. Ser contundente, atrair seguidores que o reconhecem como algo positivo e também diversos haters que também dão engajamento. Tá? Então o vídeo já tem, se eu não me engano, perto de 12 milhões de visualizações. E isso, no final das contas, vai trazer o quê? A visibilidade, vai vender o produto dele, né, do reset hormonal, que a gente vai falar sobre isso. E que depois ele diz que está, como ele já atingiu muita receita com o produto, ele agora está disponibilizando de forma gratuita, porque ele é muito bom, através de uma ONG, e agora ele está aumentando a receita através de palestras, né, e mentorias, inclusive com médicos. Ele até zomba, mas ele faz mentoria para médicos, porque há pessoas que vão atrás disso. Bom, então, o que é que aconteceu no programa? Ele lida com 30 30 obesos, né? Que ele chama de gordos, que existe até um truque nisso, onde depois ele se retrata na live. Não, o que eu falo de gordo não é a mesma coisa que obeso, realmente, são coisas diferentes. A obesidade é uma doença, e é uma doença porque está no Código Internacional de Doença, é uma doença metabólica, por excesso de gordura circulante, que traz inúmeras doenças associadas, que tanta gente fala por aqui. O gordo, ele pode ter um excesso de gordura circulante, mas não ter doença. Ele pode não ter a obesidade doença, ele apenas ser gordo. E ele trata como gordo o tempo todo, né, de forma pejorativa. E o suposto debate, que não é um debate, porque existe um tempo limitado, e todas as vezes que alguns dos poucos participantes conseguiram confrontá-lo, ele cancelava e passava para o próximo participante. E nisso ele utiliza de diversas terapias comportamentais, sorrir na hora certa, de expressão, de baixar o tom de voz quando está sendo atacado, e depois elogiar, ou eventualmente temas sensíveis que foram superados, como vício em drogas, supostas capacidades de se automutilar, enfim. E ele dá o apoio necessário, abrindo sorriso, e ele tem um certo carisma, apesar de todo o comportamento, de certa forma, desrespeitoso
e pejorativo muitas vezes, né? Há um momento em que ele chama uma pessoa obesa do coloridinho, né? Assim, você vê o nível da falta de respeito e ele reitera essa história do coloridinho, porque ele foi o que mais o confrontou na live também. E ele se irrita por uma pessoa se dizer ser um ativista corporal. Ele diz isso não existe. Mas também eu não conhecia, pelo menos na área médica, eu sou médico, na área médica, eu não conhecia a história de ter formação em psicologia positiva sem ser psicólogo. Mais um especialista de emagrecimento, dentre tantos que tem, né, de especialista em obesidade e em emagrecimento, sem formação, só de curso. E um curso que ele fez em Yale, nos Estados Unidos, de ciências do bem-estar, que eu também não conhecia. Não existe na área médica, eu sou médico, eu tenho que falar da minha área. Não existe isso. Em um determinado momento também ele fala sobre que... Pergunta, você é médico? Ele fez, não, e eu não estou falando que tem que ser médico, todo mundo tem que ser médico, não, aqui não, gente, por favor. Mas uma pessoa, uma obesa, perguntou, você é médico? Ele fez, não, não sou médico, não. E, de certa forma, ele até zomba. Tem vários médicos que têm o conhecimento técnico, mas não têm a comunicação adequada, nem a gestão da sua empresa, e vivem dando plantão, trabalhando o dia todo, e para pagar continhas, né? Ele zomba desse mesmo grupo que ele faz mentoria, porque há quem queira disso, quem queira isso, fazer mentoria com ele, para ter melhores resultados. Muitas vezes as pessoas sabem o que tem que fazer, mas precisa alguém estar sendo bem firme com você, ele colocando na cara o que ele conseguiu de resultado, que ele conseguiu, né? E veja, eu sou médico, eu não dou plantão, mas eu começo trabalhando antes de 8 e muitas vezes chego em casa depois das 9 da noite e tá tudo bem, porque eu adoro o que eu faço e vou seguir dessa forma, tá? Não existe nenhuma inveja nem em relação a isso. Mas é um excelente comunicador, como vários outros, né? Ele faz todo um verdadeiro show, né? Mas eu queria repudiar a forma como ele se comportou frente a esses pacientes. Ele é tão esperto porque ele está no nicho que tem 30% de obesos no Brasil, multiplica aí por 213 milhões, veja aí a quantidade de pessoas, e 60% de sobrepeso, né? E além disso, ele explora através da capacidade de terapias comportamentais que ele tem, como coach, né? Ele explora a questão da depressão das pessoas, da fraqueza emocional, que é outro nicho gigante que pega do adolescente, muitas vezes da infância, até o idoso, que a gente faz consultório e vê isso, é demais. Então, assim, a doença mental ela é muito forte hoje, muito preponderante. Então, ele pega esse nicho gigantesco e atrai. E ele tem resultado e, enfim, em relação a isso, não há o que discutir. Não seria, no meu entendimento, a maneira mais adequada. Ele até na live ele faz uma meia-culpa dizendo que agora vai parar com a zoeira porque percebeu que está machucando algumas pessoas. E uma das perguntas da live lá sobre cirurgia bariátrica, e aí é onde você vê que ele realmente não tem conhecimento expressivo daquilo que está falando de mais profundo da obesidade. Ele entende uma coisa, mecanismos fisiológicos, ele entende sim. Mas falar que cirurgia bariátrica é a última saída, aí é um erro crasso. A cirurgia bariátrica, hoje, ela é o melhor tratamento com equipe segura, feita de forma videolaparoscópica, né? E com resultados muito expressivos de longo prazo. Diferentemente dos tratamentos clínicos, que ainda estão em fase de mostrar resultados de longos prazos, a despeito dos efeitos colaterais. Temos que ver isso. São boas drogas, mas precisam de um tempo. O fato é que a obesidade ela é multifatorial. E no tema que ele faz, a obesidade é escolha. Não, a obesidade é uma doença metabólica, tem que ser encarada como tal, e o comportamento tem relação, mas dentre várias coisas envolvidas, né? Então, o vídeo longo, quem gostou, compartilhe isso aí, tá? Mas eu não podia me furtar a comentar esse tipo de situação, tá? Então, assim, a obesidade é uma doença metabólica, uma doença crônica, e a gente encara com seriedade, tá? Às vezes é necessário cirurgia, remédio, tratamento psicológico, psiquiátrico, atividade física, sempre, tá? Porque ela vai trazer inúmeras comorbidades que vão realmente diminuir a expectativa de vida das pessoas.
Tá bom, gente? Então é isso, vídeo longo. Quem quiser compartilha aí, quem ficou até aqui, né, os guerreiros que ficaram até aqui. Tá? E um grande abraço.